Senhores, mais um vídeo sobre o Evangelho, é o número 8. E o vídeo 338. E o Evangelho é o vídeo 8. Bom, vamos lá, colocar aqui para eu ler. Deixa eu ver aqui. Agora é o título, é Instruções dos Espíritos. Subtítulo, Uma Realeza Terrestre. Tópico 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, a ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu, através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, em Le Havre, em 1863. Ou seja, se deduz que foi ela que o espírito dela que disse isso. Vamos ao capítulo 3. O capítulo 3 tem o título de Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrenas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações, de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos.
Muito bem, vamos lá ver o que é erraticidade. Vamos lá no dicionário, que muita gente... Eu entendo o que é, mas eu vou pesquisar ao pé da letra, né? Ao pé da letra, o significado mais total, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Erraticidade. O que é erraticidade? Olha, significado de erraticidade. Substantivo feminino, caráter do que é errático, errádio, errante, que anda sem destino ou a vaguear. Condição dos espíritos não encarnados que não estão em corpos carnais. Entre suas encarnações, etimologia, errático. Então, porque nós estamos sempre com espíritos ao nosso lado, né? E muitos que estão ao nosso lado, dependendo de nossos pensamentos, muitos não são legais, tá? Então é preciso que a gente tenha bons pensamentos, boas ações, para que esteja ao nosso lado espíritos do bem. Espíritos estarão ao nosso lado, espíritos semelhantes a nós. Se nós pensamos de uma maneira, vêm os espíritos que pensam da mesma maneira que a gente. Se a gente é uma pessoa que guarda mágoa, quem é que vai ficar perto de nós? Espíritos sofredores, que também têm mágoa, né? Então, se a gente não tem mágoa, se chegam a nós espíritos normais, que não têm mágoa. Porque a espiritualidade, ela ensina que as pessoas que, por exemplo, têm raiva, têm ódio, têm inveja, têm cobiça, matam, esfolam, são pessoas anormais, espíritos anormais, tanto desencarnados como encarnados. Porque se você ficar vagando aqui na Terra e cometeu alguma ação ruim, né? De qualquer maneira, esse espírito é ruim, é desequilibrado. Ele vai para um umbral, é desequilibrado. As pessoas que praticam bem, que não ficam assim pensando, matutando, né? Pensando muito no que fizeram com você, com a gente, com você, com a gente, que não ficam pensando nessas, são pessoas normais, tá? Agora, pessoas que são fanáticas não são normais também, tá? Fanatismo, tem muito espírita fanático, não são normais. A espiritualidade maior, que está dando novas informações, ensina isso. Bom, então aqui vou ler. Tópico 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes no Criador? Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Isso aí está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Agora vamos ao título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas no seu adiantamento. Bom, agora eu vou falar por mim. Senhores, existem várias moradas do Pai, do Senhor, do Criador, do Deus.
galáxias dentro de galáxias, universos dentro de universos, dimensões dentro de dimensões. Então, quando uma pessoa evolui, ela não precisa mais reencarnar numa terceira dimensão, ela irá para uma quarta dimensão. Quando ela atingir uma evolução na quarta dimensão, ela não precisa mais ficar nessa quarta, ela irá para uma quinta dimensão, e assim por diante, da quinta para a sexta, para a sétima, para a oitava, para a milésima, etc, etc, etc. Jesus Cristo está na 25ª dimensão. Então, é assim, há várias moradas e cada um, com a sua sintonia, habitará uma dessas moradas. Bom, continuando o Evangelho. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, das sensações que experimente variarão ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Quando diz aqui, enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, portanto, uma pessoa que está na terceira dimensão não evoluiu, ela não pode se afastar da esfera correspondente à terceira dimensão. Ela pode ir até para um outro planeta, mas habitará uma terceira dimensão. É assim que acontece. Enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito, finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indivisível. Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Bom, quanto a esses seres que fizeram coisas muito ruins aqui na Terra, eles vão para as trevas, sim. Aí, conforme a sua sintonia, eles poderão ir para o abismo, fica próximo do núcleo da Terra, para o inferno, que também fica por lá, e tem outros infernos, por exemplo, abaixo nos vulcões tem infernos também. Ele pode ir para um umbral muito ruim, para um umbral melhor e para um umbral leve. Então, veja só quantos tipos de punição que há, conforme o que a pessoa fizer. Se você matou alguém, esfaqueou, esquartejou a pessoa viva, então o que é que acontece? No abismo há setores, no inferno há setores. Por exemplo, tem um portal ali que vai abrir, e ali tem quem esfaqueou, vai passar a mesma situação lá. Quem afogou alguém, seja no rio, seja no mar, seja numa lagoa, seja num balde, num tanque, ele vai para o lugar onde passará a mesma situação. Quem queimou uma pessoa viva, geralmente vai lá para baixo, onde tem os vulcões, onde o vulcão tem aquelas labaredas. Mas também tem um outro tipo de inferno, que ele vai queimando o espírito vai sentindo dor, depois ele fica todo deformado. Aí, depois tá todo deformado, possivelmente ele vai renascer deformado, né? Com uma corcunda, assim, de um lado, todo torto. Aquele que jogou a pessoa pelo precipício ou de um andar muito alto de um prédio que o matou, ele vai se abrir um portal lá e vai para um lugar desse. Então temos seções, né? O inferno tem
lugares específicos, vamos falar assim. Então, cada um, conforme o que fez, tem sintonia com aquele lugar e vai para aquele lugar. Tem também tem um umbral onde tem a lama, pessoas que guardam muita mágoa, invejosos, pessoas prepotentes. Então, eles ficam até aqui. Ó. Uns ficam até aqui, outros ficam só metade do corpo e ficam andando. E fica na lama, aí fica na lama, aí fica na lama. Aí ele vê aquela parte seca, né? Aí ele pega, ele vai botar o pezinho do seu verdadeiro corpo lá na parte seca. O magnetismo puxa novamente. Ele fica desesperado. Fica ali até ele se arrepender. Quando ele se arrepende, clama para o Pai Mãe Criador Primordial, seja lá que denominação for, pode chamar Deus, pode chamar Criador, pode chamar ó Senhor, ó Deus dos mundos, mas o Criador sente. Aí o Criador sente, aí ele manda, ele irradia para os benfeitores irem lá resgatar esse espírito que se arrependeu, que está clamando. Aí levam ele para um hospital, porque ele vai ter que passar um tratamento que demora. Depois vai ter aulas e vai ter uma chance de reencarnar. E depois vamos ver como é que fica. Esse cara essa pessoa vai evoluir ou não? Bom, então vamos lá. Continuando o Evangelho. Agora temos o título de Diferentes Categorias de Mundos Habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes. É o que eu acabei de explicar, tá? Em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra. Física, moralmente, outros da mesma categoria que o nosso. Outros que lhe são mais ou menos superiores, sob todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, a bem dizer, toda espiritual. É claro que, na época em que foi escrito o Evangelho, que foi escrito pelo Allan Kardec, o Allan Kardec foi o Akhenaton que viveu lá no Egito, não podia falar sobre essas coisas que eu falei para vocês, do umbral. Só que está vindo novas informações, então estou atualizando aí, porque não era permitido dizer, não, quem fez isso vai para isso, que se você matou com faca, se você matou com tiro, se você estrangulou, se você sabe, não era permitido falar essas coisas, ok? Então eles estão atualizando as informações para os seres aqui da Terra, desta terceira dimensão na Terra. Vamos ao tópico 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Ora, nos mundos intermédios, o que é aqui a terceira dimensão? É um mundo intermédio, porque aqui tem o mal e o bem. Aqui é um umbral melhorado, aqui tem o mal e o bem. Né? Gente má pra caramba, cruel, e gente muito boa, que passa mal só em ouvir as notícias. Isto aqui, onde vivemos, é um mundo intermediário. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento das criaturas que o habitam. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como se segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Aqui
não está assim muito bem formulado. Os mundos celestes somente vivem anjos, arcanjos. É a hierarquia, e outros. É a hierarquia do Criador que vive lá com eles. Então, são mundos celestiais, tá? Ou divinos. Espíritos depurados, sim, os espíritos que conseguirem ir para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta, para uma sétima, quando chegar a uma certa dimensão, que ele está bem preparado, ele irá morar num mundo celestial. Isso é verdade. Mas só que a gente está ampliando, né? Explicando melhor a coisa como ela é, tá? Aí, ali é um lugar de pura felicidade. Os anjos e arcanjos, eles nunca reencarnaram, tá? Bom, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Exatamente, expiação e de provas é um grau melhorado, dando chance aos espíritos de evoluírem. Quem não evoluir vai para esses lugares, como eu já falei, para eles lugares, inferno, abismo, umbrais, ou irá direto para planetas primitivos, não como esse. Planetas totalmente primitivos, habitar corpos tipo símios, passando fome, andando, caminhando, sente fome, quer comer, vai procurar o que comer, vai matar algum animal, vai lutar com feras para matar para comer, ou vai matar o seu próximo, você sabe? Está com sede, vai andar quilômetros e quilômetros. Existem planetas que é só pedra, só tem pedra e o solo assim só. Porque são espíritos que são conduzidos para lá pelo magnetismo universal, que durante várias e várias e várias reencarnações, milhares de reencarnações, não melhoraram nada, continuaram fazendo crueldade, matando, esfolando, roubando, sacrificando animais, etc, etc. Então, essa gente não tem mais jeito. Então, eles vão começar tudo de novo. Seres extraterrestres fazem uma lavagem neles, uma limpeza, e aí fica um espírito reset, tira tudo. Não tem mais lembrança, ele fica limpo de tudo que passou na vida e vai começar do zero. E aí o que vai acontecer? Vai demorar bilhões e bilhões e bilhões de anos até ter o direito de habitar uma terceira dimensão. Tá? É isso aí. Vamos ao tópico 5. Espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente, nem nele realizam todas as fases do progresso que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. É como eu falei, passa de uma dimensão para outra. E assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos, é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz, ou serem relegados para outro ainda mais desventurado do que aquele que são forçados a deixar, quando se obstinaram no mal. Agora, vamos ao título de Destinação da Terra, causa das misérias terrenas. Muitos, tópico 6,
Muitos se admiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que habitam. Tópico 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem os julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, só se vêem doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos, enfermos, com doenças. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum. Visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E no mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Agora vamos ao título de Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Então, senhores, o Evangelho, ele nos dá uma ideia geral, né? Mas não aprofunda. É o que os espíritos estão vindo, informando aos diversos canalizadores que estão aqui na Terra para atualização das informações. E nós chamamos as informações de luz. Estão trazendo a luz aos seres humanos. E para que pessoas que não estão nem querendo saber, para se despertarem, para não irem para lugares ruins. Porque se as pessoas fizerem a reforma íntima, elas terão um lugar adequado, porque agora é o último ciclo na Terra, então elas irão para um lugar melhorzinho. É claro que elas não vão para uma quinta, uma sexta dimensão, mas elas vão para um lugar melhor, porque elas fizeram tanta coisa ruim antes, foram promíscuas, foram isso, mas se arrependeu, né? Despertou, viu, nossa, o que eu fiz? Então, a pessoa começa a não fazer mais e a se arrepender. E se volta para o Criador, ou se volta para Jesus, ou se volta para a espiritualidade. Não é necessariamente ter que ir para algum lugar, para alguma igreja, algum centro, mas se houver necessidade, vá. Mas o principal é a reforma íntima. Procurar ter ações, praticar ações de amor
incondicional para com o nosso próximo, para com a família, para com o vizinho, para com o desconhecido, para colegas de trabalho, para os patrões, para o mendigo, etc, etc, ok? Bom, continuando. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Tópico 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Então, o mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando do universo, tudo tem uma escala. Por exemplo, as dimensões, cada uma delas tem uma escala. Tá? A dimensão humana também tem uma escala, tudo tem. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Porque a Terra já foi mais primitiva, tá, senhores? Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei. Do dia a dia, nós, de vez em quando, conhecemos ou damos com alguém muito bruto. Qualquer um de nós já teve essa experiência. Até se pode perceber a gente pegar um objeto. Eu vou abaixar aqui, depois eu vou abaixar aqui a leitura, abaixei. Por exemplo, vou botar um objeto. Você coloca o objeto assim, mas você pode botar o objeto assim. Eu lembro que eu fui visitar uma senhora, até uma senhora idosa, até mais velha do que eu, 5 anos atrás. E ela me ofereceu um lanche. Aí ela foi gentil, colocou lá no... Por isso que até não sei se foi torradeira, se foi grill, sei lá, não lembro. Aí ela botou no pratinho. Quando ela botou no pratinho, gente, é que eu posso estragar o coisa, então eu vou pegar o apagador. Faz conta que isso é um prato. Quando ela botou, eu estava sentada na mesa da cozinha. Ah, sente aí, espere que eu vou. Toda gentil. Aí ela pega no prato, pega assim o prato e faz isso. Ó. Aí eu olhei para a atitude dela, do jeito dela. Aí eu disse assim, nossa, ela colocou o negócio jogando assim, fez barulho, mas não foi assim com barulho. Assim, como estava desprezando. Eu aí fiquei assim, agora eu vou ter que comer assim mesmo. Isso aí, essa energia aí até nem é legal, né? Desprezando aqui. Então, os gestos das pessoas, dá para notar alguma coisa, né? Você pegar num papel, e a outra pega assim, sim. A outra pega delicadamente. Uma pessoa pegando uma flor, uma pega diferente da outra. Também assisti um menino, uma criança, querendo desembrulhar o presente, até que eu tinha levado. Eu fiquei pasma. Ele colocava as mãos assim, ó. Meu Deus, eu digo. Eu lembrei logo, nossa, parece um homem das cavernas. Nossa, porque quando a criança geralmente não consegue abrir, aí pede, né, alguém para ver que está ali perto, a mãe, o pai, ou a tia, ou a visita mesmo, a que deu um presente. Ele fica ali chateado, não consegue abrir, né? Mas ele não quis que ninguém abrisse, ele ficava destruindo com uma fúria.
Então, aí eu disse assim, esse menino ainda é muito primitivo. Não quer dizer que ele não era um menino mau. Ele não era um menino mau. Esse menino até era bom, ele era um menino legal. Mas ainda primitivo, porque pelos gestos a gente conhece. Quer dizer, ele vai ter que passar uma fase dele evoluindo. E quando ele ficar mais evoluído, ele já vai abrir uma caixa de presente com delicadeza, ou então pegar uma tesoura, um negócio, né, para levantar lá o que não estava querendo abrir. Então, eu estou passando isso para vocês começarem a observar as coisas. É muito interessante. Quando a gente começa a observar, e quando a gente já tem uma bagagem de conhecimento, começa a observar, até se diverte, né? Porque aí você está vendo, está conhecendo aquela pessoa como ela é. E aí você fica na tua, né? Não vai falar para a pessoa, e aí você fica até se distraindo com isso, se divertindo. Bom, deixa eu colocar as páginas do Evangelho aqui, peraí. Ih, caramba. Ah, tá aqui. Vamos lá. Eu parei na força bruta. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. O Criador toda a vida não abandona nenhuma de suas criaturas. Sim, senhores, porque ele está em toda parte, ele sabe o que a gente faz. Ah, eu não sei onde que está isso escrito, mas diz que o Criador, ele sabe até quando uma folha de uma árvore cai. Bom, então, vamos, continuando. O Criador toda a vida não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas, da inteligência jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Exatamente. A maioria dos seres aqui na Terra são crianças, embora sejam adultos, embora tenham alguns 80 anos, 90 anos, mas somos todos crianças perto dos seres de outras dimensões, perto de seres extraterrestres da luz de outras dimensões. Repito, Cristo é um extraterrestre, tá? Vê se vocês entendam isso. Entre os degraus, continuando o Evangelho, entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer. Entre os espíritos puros desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos do mesmo modo que o do homem adulto custamos a reconhecer um embrião. Deixa eu ler aqui agora. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, mesmo modo que no homem. Bem, esses espíritos que chegaram à pureza já foram como a gente é. E nós já fomos anteriormente muito primitivos. E eu passo para vocês que nós já fomos mineral, vegetal, animal, elemental e depois entramos na fase hominal, que é a fase humana. Portanto, há que ter respeito pelos primitivos ou por seres muito brutos, há que ter respeito porque nós já fomos como eles. Né? E então, nós temos que os ajudar para que eles evoluam. Mas temos que respeitar também quando a pessoa não consegue evoluir. Bom, ela terá todo o tempo no universo para evoluir. A gente ajuda, a gente passa as informações, alguns até convidam, quer ir lá na minha igreja, quer ir lá no meu centro espírita, no centro espírita que eu frequento, quer ir lá no Brahma Kumaris, tu quer ir no templo budista, você quer entrar para a Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz é sempre indicado por alguém. Né? Então, não sei se ainda é indicado por alguém. Bom, etc. Tópico 9.
Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Bom, aqui tem uma coisa que não é bem assim. Quando a gente vai para a quarta dimensão, a gente tem o nosso verdadeiro corpo, mas quando a gente vai passando para as outras dimensões, o corpo já vai se amoldando àquela dimensão ou aquele planeta. Vamos falar em planetas. Pessoas já que tiveram contato com extraterrestres, de luz e da não-luz. Então, reptilianos. Eles tanto podem ser da luz como da não-luz. Os da não-luz são cruéis. A forma dele, material, não é como a nossa. Eu estou esclarecendo porque ali falo de uma maneira, mas não é assim. Né? Reptilianos. Os greys, alguma semelhança, porque ele tem 2 bracinhos, 2 perninhas, tem um corpo, mas é bem diferente do que o ser humano. Os insectoides são semelhantes aos insetos. Tem insectoides também, evoluídos e não evoluídos. Os greys, a mesma coisa, é tudo assim. Mas, à medida que a pessoa vai evoluindo, todo ser, seja lá de que raça, de que planeta for, ele vai somatizando a evolução dele, né? E passa a ser um ser de luz mesmo. Um formato assim, mas luz. Clarividentes, desses que vêm, que não precisa incorporar, videntes, clarividentes, às vezes não, ficam, sentem na vista, né, nos olhos, um pouco de perturbação, porque a luz é tão forte que eles passam até a nem olhar, né, porque incomoda. São luz mesmo. Bom, continuando aqui o Evangelho. O corpo nada tem da materialidade terrestre, não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Na quarta, na quinta dimensão, ok? Já é assim, não há doenças nem nada. Há uns que vão para lá com doenças, aí são tratados. Mas ninguém que fica lá muito tempo cuidando dos que chegam lá, não tem doenças, tá? Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza... Olha, gente, vocês sabem que o Evangelho foi traduzido. Ele foi canalizado, psicografado na língua, parece francesa, né? Que foi na França. Então, muita coisa que é traduzida, o cara, quando traduz, ele também bota um pouquinho a sua maneira. Ele acha que aquela palavra ali é melhor botar outra palavra. E, às vezes, tira até o sentido, né? Então, é preciso esclarecer também, tá? Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, na superfície ou plana da atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, conforme são representados os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram. Bom, isso é quando a pessoa quer aparecer a alguém e que ela o conheceu daquela maneira. Então, eles plasmam através do ectoplasma, eles plasmam aquela figura, né? É como se fosse
holografia, né? Uma holografia, eles fazem uma holografia dele próprio para mostrar que, oi, sou eu, sou o André, oi, sou a Maria, né? Quando eles querem se mostrar. Isso acontece também com os espíritos evoluídos e com os extraterrestres da luz. Os extraterrestres da luz, que são só luz, eles se apresentam como se fosse matéria, porque as pessoas às vezes não aguentam a luz deles. Então, às vezes, eles se apresentam naquela forma primitiva que eles eram antes de serem luz. Tá? Bom, continuando. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduzem pelo nimbo ou auréola dos santos. Isso aí é. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida, isenta de cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Até a próxima reencarnação, quem tiver que reencarnar novamente, Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando encerrada na matéria, que a alma é o espírito, tá? Durante a vida, o espírito, já não estando encerrado na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transição do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Bem, aqui tem um parêntese. Quando alguém não se porta lá nesses mundos de felicidade, de alegria, de evolução, quando ele não se porta bem, ele é mandado a reencarnar numa terceira dimensão, para ver se endireita, né? Para retornar ao seu planeta de origem. Bom, continuando o Evangelho. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral, intelectual, estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para igualar-se a eles. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, ciúmes, mesquinhos, baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor, fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido. Mais ou menos por meio da inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Nenhuma palavra, o mal não existe nesses mundos. Nenhuma palavra, não. Numa palavra, o mal não existe nesses mundos. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem. Aqui na terceira. Da noite para admirardes a luz. Da doença para apreciar a saúde. Daqueles outros, não há necessidade desses contrastes.
A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporcionam eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Só pode falar do que conhece. Porém, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreende o mal que deixou para trás. Esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que o Criador não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz que partam todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos. Cumprindo a eles conquistá-los pelo trabalho, alcançá-los o mais cedo possível, ou permanecer inativos durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Bom, aqui cumprindo a eles, conquistá-los pelo trabalho, aqui o trabalho não é a gente, não está falando do trabalho do dia a dia, que a gente tem que trabalhar para se sustentar, né? Ganhar o dinheiro, não está falando disso, não. Ele está falando do trabalho espiritual, né? Das pessoas que vieram até para se dedicar a esse trabalho espiritual para ajudar os outros, né? Então, muitos esquecem que tem a missão. E por exemplo, porque às vezes a missão se torna difícil. Muitas pessoas acabam até desistindo, porque encontram dificuldade de fazer o seu trabalho da missão. Missão e trabalho para queimar o karma. Se acham, às vezes, incompetentes, outros se acham arrogantes, vaidosos, e não vai adiantar nada fazer o trabalho, porque eles vão para um lugar bem ruim, devido a isso. Por exemplo, nas colônias espirituais da quarta dimensão, a quarta dimensão tem subdivisões, né? Então tem os hospitais, tem os umbrais, tem várias, acho que são 12 dimensões. Quando a pessoa chega à última, já está indo lá para a quinta dimensão. Eles também ficam lá e fazem o trabalho espiritual, ajudando os que chegam, ou estudando a espiritualidade. Agora, se você chegar lá e dizer, mas eu não quero, não quero trabalhar, eu quero ficar aqui. Ela fica ali, fica estagnada, ela fica anos e anos, bilhões de anos ali. Aí vai chegar um tempo que ela vai ter que, é obrigada a reencarnar, porque ela não faz nada, já está há tanto tempo lá. Tem que ajudar, tem que trabalhar também. Tá? Bom, agora vamos ao título de Mundos de Expiações e de Provas. Tópico 13. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, saibais, tá certo, mas fica esquisito porque as pessoas não estão habituadas. Vou refazer a frase. Que vos direi, o que direi a vocês dos mundos de expiações que vocês não saibam, pois basta considerar a terra em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos
que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados representam indício de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem as suas faltas por meio de trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. As raças aqui chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. É o caso, né? Quando o ser humano chegou a ser o Homem Sapiens, aí vieram outros espíritos de outros orbes outros planetas, ensinar e ajudar também. Ajudar a mexer no nosso DNA para adiantar, para melhorar até o físico, né? Continuando o Evangelho. Vem depois as raças semi-civilizadas formadas por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. É por isso que os espíritos, em punição, se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade, por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Tópico 15. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, à lei do Criador. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que o Criador, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Agora, vou encerrar esse vídeo para depois, no próximo, continuar. E o título vai ser Mundos... O título do Evangelho é Mundos Regeneradores. Eu vou continuar para a próxima. Agora eu vou anotar. Página... Pronto. Pronto. E é isso, senhores. Então, entre linhas, né, eu vou colocando as atualizações.
Nos mundos inferiores, as formas, alguns médiums conseguem ver quando algumas formas dessas, né? Ou outros que são levados a esses umbrais. Quando a pessoa degenera, no físico assim, ela vai degenerando e ela fica com aquelas formas de monstros que a gente vê nos filmes até de ficção, mas é verdade. O corpo, matéria mais sólida como a da gente, olhos vermelhos, geralmente tem olhos vermelhos, alguns têm chifres, corpos embrutecidos. Interessante, eles se apresentam sem roupa, mas os corpos é como se fosse a roupa. Então, quando vocês veem certos filmes de terror, isso tudo existe, tá, gente? Existe seres com chifres, inferno. Agora, a espiritualidade, ela considera diabo todos os das trevas. São diabos, é uma maneira geral. Não existe um diabo, existe vários, porque as pessoas estão com afinidade nas trevas. Todos são os tais diabos que se fala, né? Quem for contra a luz é das trevas. Então, encerro aqui mais um capítulo, o vídeo 8, e até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom com vocês.